Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, tomem seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sou grato a Deus, muito grato a Deus mesmo, de coração, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nesta igreja que, como já disse a minha esposa, tem marcado as nossas vidas. Eu louvo a Deus, quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos tão abençoados, que têm nos convidado para estar aqui com vocês. E eu não posso interpretar de uma outra forma, senão aquilo que é mais importante e vital na vida de um crente, que é a presença de Deus nas nossas vidas. E é ela que nos traz essa comunhão. Portanto, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer o Bruno, a Juliana pelo convite, o Eric, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer ao pastor Sevilho, pastora Creuza. Pastor Sevilho, muito obrigado pela confiança, por permitir que mais uma vez esteja aqui usando o púlpito, o altar dessa casa. E para nós, de fato, pastor, é uma satisfação. Enfim, só uma coisa justifica essa comunhão. Porque eu não o conhecia, eu conheci o Bruno, de encontrar na sede, mas não conhecia o senhor. Mas quando a gente veio aqui pela primeira vez, bateu aquela comunhão gostosa, como falou a minha esposa. Quando a gente falou, nós somos convidados, ela falou, já sei, a igreja do pastor Sevilho, a igreja do pastor, aquele da padaria, tal, aquela irmã, lembraram de tudo. As meninas a mesma coisa. E só uma coisa, irmãos, faz com que haja essa ligação, uma coisa única chamada a presença de Deus, que produz uma comunhão nas nossas vidas. E é um pouquinho dessa presença que eu queria falar com vocês dessa noite, meus irmãos. Eu não sou, irmãos, mas nem de longe um pregador de renome. Sou apenas um aprendiz que de vez em quando falo da palavra de Deus. Sou uma pessoa que aceitou a Jesus na adolescência. E até desde lá tenho vivido na presença de Deus. Tenho tido algumas experiências e por isso estar num culto de adolescentes e estar até hoje ser designado para cuidar de adolescentes, como faço na nossa sede, e lá na igreja onde congrego, é um presente de Deus. Como disse para vocês, a adolescência ainda marca a minha vida, porque foi na minha fase de adolescência que eu tive o encontro com esta presença de Deus. Esta presença me marcou aos 14 anos de idade, e Deus me designou desde então para ser um aprendiz da sua palavra. Eu sou aluno de escola dominical desde então. Eu sou professor secular também por formação, mas também dou aula em escola bíblica dominical. Mas antes disso, antes de preparar uma aula, eu me ponho na minha casa aprendendo para poder passar alguma coisa para aquelas pessoas. Portanto, a minha linha, irmãos, não tem aquela característica do avivalismo, daquela coisa, mas Deus tem me usado pela sua infinita misericórdia dessa forma mais simples. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de estudar e passar algo daquilo que aprendi e daquilo que eu vivi de experiências com essa presença chamada Jesus Cristo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouquinho. Quanto tempo que a gente tem aqui? Nem vai ser necessário, até fique em paz. Eu vou ser rápido para não cansar os nossos irmãos. Como eu disse, eu quero trazer algo aqui da parte de Deus para vocês em poucos minutos. É sobre esta coisa especial e maravilhosa chamada presença de Deus. Por isso estou muito feliz de estar aqui com vocês, adolescentes. Eu estou envelhecendo, e aí vira uma mistura, vem de tênis para a igreja. Tem hora que eu esqueço que eu não sou mais um adolescente, que eu já estou chegando na velhice, aí bagunça tudo, e a gente vem assim meio descolado, mas no final dá tudo certo, porque a presença de Deus alinha tudo que está em desacordo e põe tudo no mesmo lugar.
Ele acerta, pega aquilo que está fora do lugar, junta e traz e alinha e torna em um adorador a Deus. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Meus irmãos, vamos para a leitura rápida aqui do texto. Vocês podem permanecer sentados como vocês estão. Salmo 51. Eu vou ler apenas 2 versículos para a gente ir rápido aqui e não cansar os nossos irmãos. Eu queria ler aqui a partir do versículo 5, não, a partir do versículo 6. Preste atenção, irmãos, na expressão desse homem de Deus. Olha o que ele diz. Salmo 51, a partir do versículo 6, que diz: eis que amas, ele está se dirigindo a Deus, e ele diz: eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É uma expressão forte, é uma expressão pesada, de alguém que está angustiado, mas de alguém que um dia viveu na presença de Deus e experimentou andar na presença de Deus. Alguém que conhecia das coisas seculares, alguém que conhecia de muitas coisas, ele tinha um vasto conhecimento já nessa época. Era uma pessoa que inclusive tinha status, mas um dia ele pecou. E aí, irmãos, é onde eu quero chegar, numa parte interessante dessa fala rápida que terei com os irmãos, que muitas vezes, principalmente na nossa juventude, meus irmãos, e eu falo aqui não é só para os nossos adolescentes que amo de paixão. Tenho 2 adolescentes, aliás quero reforçar, já foi apresentada aqui minha esposa Deise, que trabalha juntamente comigo, minhas 2 filhas lindas, 2 adolescentes ali, uma de 17, vai fazer 17, né, Elisa? E a outra vai fazer 15, e eu confundo as idades, mas tudo bem, por conta da minha idade, mas enfim, são lindas, maravilhosas, solteiras, e vão continuar solteiras por mais uns 20 anos, então assim, que Deus abençoe a vida delas, das minhas filhas que estão sempre junto comigo. O irmão até deu uma tocadinha ali, tá? Irmão, tira o olho, pelo amor de Deus, tá? Senão não me arruma problema. Deus abençoe a minha esposa, minhas filhas que estão, meu filho Pedro ficou lá, não pôde vir e já passou da adolescência, mas continua servindo ao Senhor. Queridos, alguém que tinha uma experiência com Deus, alguém que tinha caminhado com Deus, alguém que tinha um certo status, porque logo na sua juventude, diz a palavra de Deus que Deus designou ali Samuel para ir na casa de Jessé para ungir ali um rei. E ali, essa pessoa um dia foi esquecido, até pelos seus próprios pais, quando foi ali para aquela cerimônia da unção, mas Deus o viu onde ele estava e chamou para a sua presença. Estou falando aqui para a gente resumir mais. O fato é que diz a palavra de Deus que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou-se de Davi, e a partir daquele momento, ele ainda não estava no trono, mas ele já vivia experiências com Deus. Até que um dia ele caiu, e aí era onde eu queria chegar. Irmãos, muitas vezes, principalmente na adolescência, existem alguns tombos, porque às vezes nós somos vulneráveis, todos nós somos vulneráveis, e às vezes a gente pisa fora. Isso pode ocorrer com um adolescente, pode ocorrer com uma pessoa de mais idade, não tem problema nenhum, mas eu sempre falo uma coisa, que eu sempre aprendi da minha adolescência. Eu quero dizer para vocês, adolescentes, se vocês em algum momento das vidas de vocês, algo distrair vocês dos caminhos do Senhor e dessa presença maravilhosa, não escute a voz do estranho que vai dizer para vocês se afastarem, porque lá no mundo vocês vão ter mais liberdade, mas se aproxime mais de Deus,
porque na presença de Deus, aquilo que você fez, Ele vai colocar no mar do esquecimento e vai te restabelecer a comunhão com Deus, porque esta experiência vivida por este homem de Deus é para que nós venhamos aprender a valorizar aquilo que nós temos, a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele aí está. Aqui não tem 1, não tem 2, não tem 3, tem dezenas de pessoas aqui para adorar o nome do Senhor. Portanto, eu tenho a certeza e a convicção que esta presença está aqui nessa noite. Então, não se importe se alguma coisa ocorrer na tua trajetória. Grude em Jesus. Isso é o que eu sempre falava para os adolescentes. Gruda em Jesus. Tropeçou, gruda em Jesus. Ele é capaz para te fazer levantar e te colocar de pé novamente. E a experiência desse homem de Deus é para nos mostrar, para que nós possamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. Vocês estão no melhor lugar do mundo. Vocês estão no lugar mais seguro do mundo, porque com vocês está a presença de Deus. Não abram mão. Não abram mão da presença de Deus na vida de vocês por nada nesse mundo. Deus dá liberdade, foi dito nessa noite. E Eclesiastes, o sábio Salomão, filho desse homem também, ele dizia: vai, mancebo, pelo caminho dos seus olhos e se alegra. Não é pecado se alegrar. Se alegrar é bom, é saudável. Mas não esquece de uma coisa: os olhos do Senhor estão te acompanhando. Os olhos do Senhor estão te seguindo. E eu quero dizer para vocês, onde quer que vocês estejam, não abram mão da presença do Senhor, da presença na vida de vocês, porque na presença de Deus, aquilo que parecia o fim de uma coisa, pode ser um recomeço. Aquilo que parecia terminar em tristeza, pode se tornar em alegria. E a experiência desse homem que viveu a amargura de ter pecado, de sentir a ausência da presença de Deus, ele chama ali para si e diz: Senhor, não retire, Senhor, faça tudo comigo. E o curioso é que ele não pediu: Deus, pelo amor de Deus, eu vou perder o trono, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer com o trono? O que vai acontecer com o meu status? Não foi com isso que ele se preocupou. Meu Deus, mas o que vai acontecer agora com a minha reputação? Não foi com isso que ele mais se preocupou. Certamente ele se preocupou com isso, porque nós precisamos nos preocupar com isso. Mas o que ele mais pediu, o que ele mais se preocupou, foi com aquilo que mais vale a pena, com aquilo que mais importa na vida de um homem, que é a sua presença. Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença. Só alguém que vai no profundo da alma e entende que nós somos dependentes totalmente de Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, a presença de Deus, quando nós andamos na presença de Deus, o Salmo 23 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes a gente se depara com algumas situações da vida que está faltando alguma coisa, e aí você entende: mas por que o salmista chegou nessa conclusão? O Senhor é meu pastor. Sabe por que ele quer dizer isso? Porque se eu tenho comigo a presença de Deus, do Deus que pode todas as coisas, qualquer coisa que vier a me faltar, o Senhor é poderoso para fazer esta coisa aparecer do nada na minha vida. Por isso vale a pena andar nessa presença. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por isso eu não posso abrir mão da presença de Deus. Na igreja de Atos, no capítulo 2, diz o texto bíblico que os irmãos tinham uma comunhão em casa e no templo. E o texto se repete dizendo que os irmãos compartilhavam de uma comunhão no templo e em casa no partir do pão e vice-versa. E aí eu parei para refletir sobre isso. Que comunhão era essa? Sabe o que significa isso? Que quando nós estamos no templo, aqui onde estamos reunidos para adorar a presença do Senhor, quando nós saímos para o nosso lar, a presença tem que continuar conosco.
A presença tem que continuar, nós temos que continuar sendo crente, irmãos. Quando ele fala dessa comunhão que havia da casa, do templo, eu falei, meu Deus, eu não parei para pensar, que nós muitas vezes, que ali na verdade ele estava dando apenas referências dos lugares onde nós passamos, que no caso de nós que servimos a Deus, os nossos pontos de referência são onde? O nosso trabalho, nossa casa, a igreja. O que ele queria dizer, é que a comunhão que acontecia no templo, ela se estendia até a casa daqueles irmãos. Na volta até o templo, essa comunhão continuava com eles, essa presença continuava com eles. E por não abrir mão dessa presença, diz o texto bíblico lá em Atos 2, que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar, e a igreja ia crescendo, crescendo e crescendo. Vocês são os responsáveis por essa produção de novos guerreiros para o reino de Deus, porque a presença de Deus que anda com vocês, ela não para, ela vai produzir novas pessoas, vai produzir novos crentes para estarem neste lugar. Não subestime a presença de Deus, nem o valor que vocês têm na presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. E se o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal, irmãos, sabe o que é você andar com segurança na rua? Eu sei que eu estou exposto aos perigos, eu sei que nós estamos aqui, estamos vulneráveis a qualquer acidente de ordem humana acontecer, mas existe uma segurança da qual eu não abro mão, e me orgulho de dizer, enquanto eu caminhar na presença de Deus, enquanto eu viver e escolher esta presença do meu lado, irmãos, se alguma coisa para chegar até a mim, vai ter que passar pelo anjo do Senhor que está na minha volta. Alguma coisa para chegar até a tua vida, vai ter que pedir licença para o anjo do Senhor que está à tua volta. Vai ter que ter a permissão de Deus, porque a tua vida está protegida com a presença de Deus. Adolescente, não abram mão nunca dessa presença, porque enquanto ela estiver com vocês estão sujeitos às mesmas coisas, mas saibam, vai ter que passar pelo processo da permissão do meu Deus, porque a presença de Deus está comigo, e eu preciso guardar isso na minha vida, eu preciso tomar posse disso e viver isso. Eu estou lá no trânsito, as coisas, é uma pessoa estressada te fechando no trânsito, eu falo que o teste para crente é trânsito. Pega o carro aqui, no horário de pique, vai até a Praça da Sé, se você voltar crente, tu está... porque é muita prova, é um que te fecha, é um que te xinga do nada, você tem que continuar com a presença lá dentro do seu carro. Não, mas eu xinguei, o vidro está fechado, ninguém ouviu. E a presença? Cadê a presença? Essa presença tem que continuar com você. Eu lembro, já vou parar, irmãos. Eu lembro que quando nós descobrimos, quando a Deise estava grávida pela primeira vez, engravidou pela primeira vez, nosso primeiro filho, a gente estava animado, e de repente nós passamos ali na Avenida Interlagos, voltando para nossa casa, houve uma colisão minha com outro carro, e o homem saiu muito bravo, e eu abri a porta, e aí ele veio, e aí eu fiquei parado assim, e aí ele ficou na minha frente, me xingando até umas horas, e eu, não, mas você não viu, você é um irresponsável, eu nem sabia, porque não deu tempo ver se a culpa era minha, se a culpa era dele, não tinha dado tempo. E aí ele xinga. Aí ele, quando terminou, ele cansou. Aí eu falei, então moço, e agora que o senhor parou, como é que a gente vai resolver? Você quer que faça uma ocorrência, faça um BO, chame a CT, como é que a gente quer que ele faça? Aí ele ficou assim, não sei. Eu falei, então vamos decidir? Beleza. Aí decidimos, eu não lembro, mas... tá, bom, enfim, eu assumi a culpa ali, ele combinou de levar um cheque na casa dele, ele ia arrumar o carro, era um risquinho de nada, muita gente perde a vida por tão pouco, irmãos. O que é um carro? A gente gosta mais do carro do que do filho, irmãos, pelo amor de Deus, e aí beleza, passou, e aí eu fui na casa daquele moço, levar o cheque na época, faz um tempo, gente, cheque, vocês sabem o que é isso não, né, turma? Não sabem mais não. Algumas pessoas aqui sabem, cheque, o que é isso? Na época do Pix, ninguém sabe mais o que é isso, mas enfim,
fui até na casa do moço, como eu prometi. Ele ficou assim impressionado, porque eu primeiro que eu fui até a casa dele levar o cheque. Aí chegando lá ele falou: ô moço, eu queria tanto te pedir desculpa, eu saí daquele jeito, falei, né, e você ficou o tempo inteiro, e ainda você, porque o valor não era tão alto, você ainda veio aqui trazer o cheque. Eu falei: sim, mas não era o combinado? Vir aqui, eu combinei com você, que ia assumir. Então, e aí ele começou a me pedir desculpas. Eu falei: moço, normal. Agora você imagina se eu começo a gritar, ele me xinga e eu quero ter razão, e aí daqui a pouco morre, né? Eu perdi um amigo jovem por conta do trânsito. Então, irmãos, nós não podemos esquecer de onde quer que nós estejamos, tem uma presença que está ali conosco. Tem uma presença que está ali conosco. A luz, a Bíblia diz que ela não é para ficar debaixo do velador, ela tem que aparecer na hora que precisar aparecer. Queridos, já indo para a gente seguir aqui para o nosso final. A presença de Deus, não abra mão disso. Ande de cabeça erguida. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, adolescentes, que não é só para vocês, mas para todos nós, serve para todos nós. Eu tenho 2 adolescentes, um que acabou de sair da adolescência, mas eu sempre falo para eles, enquanto vocês estão aqui, como disse a minha esposa, às vezes a gente costuma falar: não, vocês são o futuro. Que futuro? Não, vocês estão agora, mudando o mundo agora, nesse momento. Como que é seu nome? Pequenininho. Lavínia. Lavínia, você é tímida, né? Pouco. Levanta um pouquinho, só levanta do seu banco. Faça um pouquinho para cá. O banco onde a Lavínia estava sentada está vazio agora, sim ou não? Está diferente ou não esse lugar? Então, se a Lavínia voltar para lá, mudou ou não? Esse pedacinho de mundo onde ela está, mudou ou não? Mudou. Lavínia, pode sentar, muito obrigado, que Deus abençoe. Aplauda Jesus pela vida da Lavínia. Deus te abençoe. Se você não estivesse aqui, Lavínia, esse assento estaria vazio. Então não subestime aquilo que Deus tem a fazer através da sua vida. Você está ocupando esse lugar. Muitos outros adolescentes que estão lá no mundo deveriam estar ocupando esse lugar. Mas sabe por que não estão? Porque não experimentaram dessa presença. E a presença não está lá. Eles estão entregues. Eles estão lá com um falso discurso dizendo que tem liberdade. Mas que liberdade é essa que eu não posso escolher ir para a igreja servir a Deus? Eu só sigo o mundo. O mundo me envia droga e eu aceito. O mundo fala que isso é bom e eu aceito. Que liberdade é essa? Sabe quem tem liberdade? Vocês que escolheram estar aqui hoje na casa de Deus, abrindo mão da vida de vocês para estarem na presença de Deus. Isso é liberdade em Cristo. Para dizer não quando tem que se dizer não, e sim para o que tem que se dizer sim. Isso é liberdade. E Jesus Cristo nos deu essa liberdade. Davi pede pela presença, que não lhe falte a presença. Não era que não lhe faltasse o trono, não era que lhe faltasse as coisas do dia a dia, mas era que não lhe faltasse a sua presença. Irmãos, eu fiz um esboço bem totalmente diferente de tudo isso que eu estou falando aqui. Totalmente. A minha esposa, que eu vinha treinando, ela já percebeu que está tudo diferente. Mas a presença de Deus é quem manda neste lugar, é quem dá a direção, ela que diz o que tem que ser falado. E eu estou aqui, falei: Senhor, quando o pastor orava aqui, eu falei: Senhor, se na tua presença, Senhor, eu for comigo, nem precisa pegar esse microfone, porque não vai surtir efeito. Vai ser só mais umas palavrinhas aqui, um vocabulário mais ou menos, mas não vai surtir efeito. E não é isso que eu preciso para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Onde tem essa presença, irmãos, onde tem essa presença de Deus, as coisas mudam. E eu sempre falo, o meu filho uma vez perguntou, cheguei em casa cansado, adolescente, ele ainda estava na adolescência, cansado, era uma quarta-feira, culto de ensino, e
eu sou aquela pessoa que fala 10 mil vezes se for necessário, vai lá e repete, né? A minha esposa já ela é mais, né? Mas eu sou de repetir, não, tem que ser assim, tem, tá. E aí um dia eu cheguei em casa, ele falou: pai, hoje eu não quero ir para a igreja. Eu falei: eu também não. E por que você vai para a igreja? Porque eu preciso. A Bíblia fala de um culto racional, quando nós usamos o nosso raciocínio para entender o que é necessário, para que a gente possa continuar. Então por que você vai, se você não quer ir? Eu vou porque eu preciso, eu não posso abrir mão da presença de Deus, e é uma recomendação da palavra de Deus, esta comunhão é necessário. Ah, mas eu posso servir a Deus em casa? Claro que pode. Se a situação não te permitir congregar, estar junto aqui, fazendo... A Bíblia fala de comunhão, se você está longe dos irmãos, vai comunhar com o quê? Com o que você vai ter comunhão? Com quem que você vai compartilhar conhecimento? O salmista, ele diz: uma coisa é pedir ao Senhor, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Como é que tu vai contemplar a formosura do Senhor se você não estiver aqui nessa igreja compartilhando dos testemunhos de vidas que viveram coisas extraordinárias na presença de Deus? Então não dá para congregar sozinho em casa, não. Essa nova moda não funciona, tá? A gente está sabendo, mas não vai funcionar, porque igreja é isso. Ah, mas tem lá uma irmã que não bate muito com a minha cara. Tudo bem, você bate com a cara dela. Bater não, pelo amor de Deus, de bater. Bater com a cara dela, que eu digo assim, afinidade, bater afinidade. Nada de por favor, não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Então assim, o irmão às vezes não bate muito aquela afinidade, é comum. A equipe de Jesus tinha gente lá que não batia muito a afinidade com Jesus, e estava lá. E estava lá tanto, que chegou um momento que, eu vou começando falando de uma coisa, daqui a pouco estou na outra, né, irmãos? Deus tenha misericórdia. Mas veja só, estava lá tanto, que chegou uma hora que o discurso de Jesus estava duro, e eles disseram: Jesus, ninguém pode ouvir esse discurso. Jesus falou: então tá, vocês querem sair também? Aí ele fala: Senhor, a quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Vocês estão entendendo? A quem vocês irão, meus irmãos, se só Cristo? Então, se acontecer alguma coisa na tua trajetória que te afastou um pouquinho, te entristeceu, volta, fica firme na casa do Senhor, porque só em Jesus Cristo temos palavras de vida eterna. Só na presença de Jesus Cristo, e só essa presença é capaz de transformar as minhas angústias em grandes vitórias. Então não abra mão da presença do Senhor, não abra mão da presença de Deus. E a presença do Senhor, onde ela chega, ela muda, porque a presença do Senhor é poderosa. Nós vivemos num mundo onde as facilidades nos dão uma falsa ilusão de que nós dependemos menos de Deus, mas não se engane com isso. A tecnologia evolui. Uma vez eu vi um irmão há muito tempo atrás dizer que depois do celular a gente passou a orar menos. Mas o que tem a ver o celular com a gente orar menos? Porque o celular é bom. Na época da pandemia a gente assistia as lives, não é isso? Por que nós oramos menos? Ele falou: porque na época do celular, o irmão ia trabalhar e dava o horário do irmão chegar em casa, a irmã entrava em desespero e ia fazer o quê? Orar: Senhor, guarda o meu esposo onde quer que ele esteja. Agora não, a gente está assistindo alguma coisa na TV, pega o celular e liga para o esposo: como é que está, esposo? Está tudo bem. Volto para a TV e deixo de orar. Irmãos, a tecnologia veio, é uma bênção, mas nós não podemos deixar que ela nos distraia da presença. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque Deus tem nos permitido ter acesso a isso, mas não podemos esquecer da presença. A tecnologia é boa. E lembre-se de uma coisa, não esqueça também, nós aplaudimos os homens da tecnologia, os grandes cientistas. Uau, o homem chegou à lua, que coisa maravilhosa, que gênio que é esse cara. Mas sabe quem é o gênio maior? O que criou a lua. A tecnologia evoluiu ao ponto de entender que se eu pegar o meu celular daqui e ligar para o Bruno, o celular do Bruno vai tocar. E tem alguma coisa que conecta aqui entre o meu celular e o dele e a gente não vê.
Porque a evolução, a ciência, ela evoluiu ao ponto de entender que existem umas moléculas no ar que permitem a comunicação entre os eletrônicos de forma que as pessoas conseguem se comunicar. A tecnologia conseguiu descobrir que existem essas moléculas que ligam e fazem a comunicação acontecer. Mas a tecnologia não criou as moléculas. Sabe quem criou? Foi aquele que criou todas as coisas. Se o cara que descobriu isso é um gênio, imagina aquele que criou as moléculas que fazem a comunicação acontecer. Então, diz o texto em 1 João, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A ciência evolui tanto, a gente já consegue até fazer a foto do nenenzinho lá dentro da mãe, acompanhar todo o desenvolvimento dele. Tem até hoje, para as pessoas que têm dificuldade, a tecnologia da medicina evoluiu ao ponto de ir lá fazer um bebê de proveta, mas nenhuma tecnologia sabe desenvolver um óvulo, porque Deus é o dono da ciência. A presença de Deus é que criou todas essas coisas. Diz ele que a terra, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e um dia ele decidiu dar forma, e foi colocando tudo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso essa presença, eu quero que ela continue comigo, porque se um dia o sol estiver tão forte que eu não consiga suportar, essa presença vai fazer com que o sol me proteja. Se alguma coisa der errado na minha jornada, essa presença é capaz de mudar o percurso para me guardar e para me proteger. Onde essa presença chega, ela muda o cenário. Por isso não abra mão dessa presença. Tantos exemplos aqui de situações que quando a presença chegou, a coisa mudou. Mas o tempo não nos permite mais. O que eu quero dizer para vocês: não abra mão da presença de Deus. É isso mesmo, irmãos. A mensagem vai parar por aqui. Irmão, mas não vai ter, não vai não. É isso aqui mesmo. Leve para casa isso. Quando você estiver voltando para a tua casa, lembra, a presença de Deus vai estar aqui comigo. O Senhor vai estar aqui comigo. Ele vai estar na minha casa. Mas pode sim. Muitas coisas podem acontecer. Mas eu tenho um orgulho de dizer que qualquer que seja algo que venha acontecer comigo, vai ter que passar pela permissão do meu Deus, porque a presença dele está comigo. Por essa razão, esse grande homem, e eu encerro aqui dizendo, seu filho desse grande homem, o sábio Salomão, ele chegou a um ponto, ele disse assim: de tudo que os meus olhos viu, de nada eu me privei. Ou seja, ele experimentou de tudo na vida. É como se, minhas filhas adoram um carro. Elas têm um carro bonitão. Falo, Jesus, um dia eu vou ter dinheiro para ter um desses. É como se você passasse numa concessionária e ver aquele carro lindo, maravilhoso, e dizer: eu posso comprar, vou lá e compro. É como se eu visse aquela mansão linda, maravilhosa, eu vou lá, eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu vou lá e compro. Mas sabe qual foi a conclusão que esse homem chegou? Esse homem sábio, ele disse: a conclusão que ele chegou, que tudo isso é vaidade, tudo isso passa. E aí ele conclui dizendo: o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, o fim de todas as coisas é temer e andar com esta presença, e que esta presença fique com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse no início da mensagem que o Senhor não é um pregador avivalista, né? Eu prefiro assim. Eu sou desse time, pastor. Fecha, é nóis. Eu sou desse time. Por quê? Vou denunciar. Às vezes, o pregador, lendo a palavra, já lê gritando. Aí prega gritando, termina gritando. Aí você só aprende a
a fortalecer as cordas vocais, mas da palavra a gente não aprende nada. Muito obrigado por ter trazido essa palavra tão branda, mas tão poderosa, que foi como flecha no nosso coração. Toda vez que o Senhor vem aqui é um presente que Deus nos dá de verdade. E como resposta, a igreja vai responder se quer